Hoje, 11 de fevereiro de 2011, o nosso convidado aqui é o Bebeto Nandes, compositor, músico da melhor qualidade e desenvolvendo até hoje, está desenvolvendo seu trabalho como músico, né, Bebeto? Obrigado por ter vindo, boa tarde, que bom você estar colaborando com a gente nesse projeto. A gente queria saber como foi o início da sua carreira, como você começou, se houve alguma influência da sua família, dos amigos, como foi isso aí, Bebeto? Cara, a gente fica lembrando das coisas, são muitas coisas que influenciaram a gente a estar nesse trabalho, né? Que, se você sabe, o trabalho de música aqui no Amapá é um trabalho árduo, né? Muito árduo, mas é um trabalho que faz a gente se sentir bem. Pelo menos a gente que gosta de música. A música tá na família, né? Tem um tio, o Chico Cara de Cachorro, que é o Chico, toca violão de 7 cordas, hoje reside lá em Santarém. Ia lá pra casa, como a mãe tinha violão, ia pra casa todas as tardes lá e ficava tocando, e a gente, molecote, né, molecão lá, ficava ouvindo o Chico tocar, e eu acho que isso aí foi, né, entrando pouco a pouco. Já houve uma influência daí, né? Já começou aí depois nós entramos nas Macapá, que era a antiga escola industrial, e no currículo escolar tinha música. Nós tínhamos música naquela época, que era o professor Tiago, saudoso professor Tiago, que não está mais no meio da gente, e o mestre Ascar. Por incrível que pareça, hoje os meus instrumentos são teclado e violão, né, que eu uso para me compor. Mas no início, eu tinha até uma grata surpresa de encontrar o Zé Paulo aqui. Lá na banda ele tocava pistão e eu tocava flauta. Né? Era totalmente diferente, mas só que tinha um rapaz chamado Coraci, que hoje, se não me engano, ele é engenheiro eletrônico, e ele ensinava violão no Mestre Ascar também. E ele dava sopa, e eu e o Zé Paulo a gente já estava lá mexendo no violão dele. E daí, cara, começou a surgir, nós começamos, tinha 2 conjuntos aqui muito bons na época, chamados Cometas, que era quem disputava, os Cometas e os Joviais. E eu me lembro bem que a gente fazia natação na piscina territorial, e nesse tempo, como a gente era de menor, a gente não podia estar na rua depois das 8 horas. E às vezes, como as festas, elas começavam tarde, começavam tipo 22 horas e até 3 horas da madrugada, e a gente às vezes ficava em cima lá do... Eu e o Zé Paulo, me lembro bem, a gente ficava em cima lá do banheiro para ver os Cometas tocar, né? E outro conjunto que a gente também saía nós saímos aqui do centro da cidade, íamos aqui no Santa Rita, que era onde os Joviais ensaiavam, e ficávamos lá também observando aquele negócio. Foi numa dessas que, acho que o Zé Paulo também vai ser entrevistado aqui, uma dessas a gente recebeu um convite, e isso a gente já estava, né? A mamãe já tinha comprado um violão para mim, o Zé Paulo ia lá para casa e nós morávamos perto. Estava arranhando as primeiras notas, né? Primeiras notas. Mas aí por isso que nós começamos a querer aprender mais, né? Observar os caras tocando. E nessa época os Joviais eram um bom grupo, principalmente no vocal. E daí fomos pegando gosto pela música, e a mamãe vendo aquilo achou legal e foi em Belém e comprou um instrumental. Foi o primeiro instrumental de um grupo chamado Embalo 7. Já era um instrumento usado, né? Não, era instrumento, já tinha a mesbla na época lá em Belém, e toda vez ela ia e trazia um instrumento. Ela não comprou tudo de uma vez só. E nós fomos depois para os teclados, guitarra, contrabaixo, foi trazendo os aparelhos e nós formamos uma banda. Foi legal, porque houve uma confusão lá na sede, porque os Joviais, ele era dos escoteiros aqui do chefe Humberto, que eu não sei nem como é do Laguinho, aquele pessoal dos escoteiros daquele bairro. E houve uma confusão lá e eles se desfizeram. Eles souberam que nós tínhamos esse material, esse equipamento, e que a gente estava iniciando uma banda. E foram lá e nós fizemos uma junção dos 2 grupos e formamos o Embalo 7, que foi em 1970. E durou exatamente 1 ano. Começou em janeiro e terminou em janeiro de 71. Porque passaram 3
componentes do grupo passaram no vestibular. E você sabe que naquela época não tinha universidade aqui em Macapá. As pessoas tinham que ir embora para Belém. E nessa foi o Lamarão, o Jaci, que tocava contrabaixo. E não me recordo agora o nome do outro componente que também passou no vestibular e tiveram que se deslocar para Belém. Aí tudo vai acontecendo, né? Nessa época teve uma história do Santana Clube formar um conjunto, porque tinha muitos músicos já na época lá, muitos músicos muitos bons e o seu Michel Abraão, que trabalhava na Brumasa nessa época, ele era diretor administrativo lá, fez um convite para nós, porque a gente ficou parado na época, né? E a gente teve a felicidade de ir para lá e, com o passar do tempo, desde 71, se não me engano, foi 71, 72, nós ficamos até 80, tocando nos Milionários R5, que eu posso te dizer assim, com toda certeza, foi um dos grandes grupos que já passaram aqui pelo Amapá, foi o Milionários R5. A gente tocava de sexta, sábado e domingo. Eu me lembro que a gente dizia assim, a gente não vai parar de tocar, só quando dava dia 2 de novembro caía numa desses dias, que era dia de final, caía num desses dias e não dava pra gente tocar. Mas eu sinto muita, sabe, saudade assim dessa época, dos Milionários R5. Pra te ver que a gente tinha um ônibus, a gente tinha os melhores instrumentos, porque a Ecume facilitava, a gente brigava, claro, solicitava deles, e a gente tinha bons equipamentos naquela época já. Eles davam condições, né, no trabalho. Condições pra gente, tinha os melhores equipamentos, mesmo que fossem brasileiros equipamentos, mas eram os melhores equipamentos nacionais. E daí, cara, foi que em 1979 para 80 já, o Santana começou a declinar, né? Você acabou com o conjunto, entrou um diretor lá que tinha, eu acho, cabeça no lugar, que hoje também não está no nosso meio, nem preciso falar o nome dele. E disse que o Santana Clube não precisava de banda, e nessa época eu me lembro bem, eu acho que estava todo mundo dentro daquela sala lá, e eu disse, então eu estou fora da banda. E aí terminou o conjunto, né? Eu acho que terminou o conjunto nessa época. E ele, depois do grupo, ele terminou uma outra coisa, que foi o time do Santana Clube, que era um dos melhores times na época aqui. E daí eu conheci um cara chamado Carlito, né? Conversando com ele numa praça que ele estava fazendo um show, eu conversando com ele, eu vim entender que é pra gente fazer um trabalho e tal. Ele disse, Bebeto, agora no momento a gente não está precisando, mas de repente a gente pode fazer um trabalho, que era justamente esse trabalho que nós fizemos da gravação dos 3 CDs com placa, e que foi uma ideia maravilhosa, que depois também a gente teve que sair porque a gente se empregou no Sesc, e foi uma época que não dava mais para conciliar as coisas, mas eu acho que se eu não tivesse me empregado no Sesc, eu acho que até hoje a gente já estaria com vários CDs. Sério, de Com gravação, né? certeza, porque quem carregava o piano era eu e esse rapaz aí, né? Então quando eu saí ficou só ele, eu acho que pesou demais, ele deu uma parada, mas não deixou de fazer o trabalho de pesquisa, que é isso que a gente está vendo agora, esse trabalho legal aqui de contar a história dos músicos, da música, né? Da história da música amapaense. E nesse intervalo, nesse passar do tempo, a gente muita recordação boa, eu acho que daria, eu sempre falo pro cara, daria pra gente fazer um livro das bandas que nós tocamos, porque eu acho que eu toquei em todas as bandas aqui, passei por todas as bandas, posso te falar de bandas também à altura dos Milionários R5, que era Setentrionais na época, o Hernani Vita e seu conjunto, que depois veio os Mocambos, onde tinha um cara que foi meu primeiro professor de
de teclado, que foi o Aimorezinho, que é uma figura que sempre quando vem aqui em Macapá, né, toca muito. E depois eu tive uma passagem por Belém, num grupo chamado Os Panteras, onde a gente passou acho que uns 6 anos tocando com eles. Também foi muito bom o meu aprendizado lá no grupo Os Panteras. Para ver que foi legal, que quando eu retornei a Macapá, em 6 meses que eu estava aqui, eu recebi um convite para me tocar numa banda chamada Banda Harley, que a gente tocava lá no Rio Hotel. E a gente passou mais de 2 anos lá em Belém, mas sabe que Macapá tem um chão, tem uma coisa muito gostosa que a gente pode estar onde a gente estiver, cara. A gente sente saudade dessa terra aqui, vem aqui. Por isso que eu fiz aquela música chamada Minha Cidade, porque é de coração mesmo. Que bom, né? Interessante, né? Nessa sua passagem por Belém, você pode citar alguma curiosidade, alguma coisa que marcou, na verdade, essa passagem lá para os Panteras? Cara, é que eu posso falar. Tem vários, né? Tem vários, mas tem uma coisa que eu fico até assim um pouco triste. Eu vou falar o nome do cara, porque quando eu conto, eu tenho que contar o nome do. O Cláudio Lemos, o último LP gravado pelos Panteras, quem gravou todo o teclado, todos os teclados foi eu. E também um cara chamado Júnior Batata, que tocava a bateria. Como nós saímos da banda, o nosso nome não aparece no LP. Então isso ficou muito chato, porque aquilo ali é pro meu currículo e não tem como eu provar que, e nem o Júnior também, que fomos nós que gravamos. Mas tá lá, tem até uma música que a gente gravou, é a minha voz que tá, não tem como o cara tirar lá que é a minha voz. É uma música tipo sertanejo, estava iniciando o sertanejo na época. Então isso é um fato que eu nunca me esqueci, né? Eu sempre, quando o Cláudio, que ele vem aqui em Macapá, meu amigo, tudo, mas eu falo para ele que aquilo ali foi uma coisa que marcou pra caramba, porque aquele que era meu currículo, né? Mas foi intencional essa questão de não colocar seu nome? Rapaz, eu não sei muito, eu acho que foi porque nós saímos da banda, porque não dava mais pra gente. O Júnior foi pra Fortaleza, onde está até hoje, que é um excelente baterista, o Júnior. E eu vim pra Macapá, né? E não deu certo. Uma outra coisa que eu acho que me marcou foi no meu primeiro LP, que foi gravado junto com o LP do Carlito. Nós fizemos uma equipe aqui, um pessoal, fomos para Belém, acho que foram gravados três LPs nessa época, do Carlito, o meu e mais o do Adail Júnior. E quem era o meu contrabaixista, quem gravou no contrabaixo, foi um cara nada menos chamado de Ney Conceição, que é um dos grandes contrabaixistas do Brasil, quiçá do mundo. Então esse cara, um fato curioso, ele veio acompanhando aqui o João Bosco e eu estava, umas 4 horas da manhã, eu vi aquela confusão, o cachorro partiu forte, né, que eu tenho um vira-lata ali. E eu fui olhar... Tem um cachorro para perturbar, né, nas gravações, né? Cachorro do Bebeto. É o Beethoven, cara. O Beethoven. Sim, Bebeto. E era o Ney. Ele dizendo, por isso que eu estou te falando da importância que tem os trabalhos que a gente faz. Era me cobrando um LP, né, que era o vinil, porque faltava isso no currículo dele, mas o nome dele está lá no LP, e ele levou, disse, esse aqui é meu e tal, me deu um abraço. E toda vez que ele vem aqui em Macapá, ele vai lá em casa, ele nunca esquece. Então isso é legal. Eu acho que o Cláudio deveria, no mínimo, ter feito isso também. Mas não fez, mas tudo bem. Ele sabe que quem gravou aquilo foi a gente, na época. Mas são coisas que acontecem, né? Bebeto, nessa estrada, quantos trabalhos você já tem gravado ou editado como um compositor? Cara, tem várias. Eu acho que só no Placa dele tem umas 20 músicas, né? Aliás, eu acho que o Placa que me deu mais essa força de estar compondo, de estar fazendo música, que eu ainda não parei, até hoje nunca parei, né? Tá fazendo as músicas. Agora recentemente, outros compositores, outros cantores daqui da terra estão gravando
as minhas músicas. A Maria Eli deu um presente para ela, que ela vai estar no no segundo DVD da ANCAP. Uma música chamada Pra Festejar, que eu fiz também no Macapá. E que era para mim cantar nesse DVD e eu preferi dar para Maria Eli, que é uma grande cantora que nós temos aqui no Amapá. E gravei uma outra música que fala em homenagem aos índios, né? A gente tá até brincando aqui ainda agora com o índio, com o Batã, que o Batã tem um cabelo meio parecido, não é parecido mesmo. Mas a gente fez uma música, a gente faz isso brincando, mas a gente fez uma música falando do viver do índio, né? Do ser do índio, que é maravilhoso, quem dera que a gente copiasse isso. E então é isso. E tem um trabalho que eu fiz, que pouca gente conhece, que foi um CD com marchinhas e samba dos velhos carnavais do Amapá. Só composição de compositores daqui. Inclusive o professor Nilson Montoril é um dos caras que mais deu música, mas tem música de todo mundo, de vários compositores aqui que eu desconhecia. Sabe, esse CD, ele pode ser encontrado na Confraria Tocuju, eu acho que só lá que tem. E foi engraçado, porque o Fernando, na época, era presidente lá, acho que é presidente lá na Confraria, presidente ou diretor. Então, ele me convidou, porque tinha uma verba curta, aí como eu tinha um teclado que programa, que faz tudo, ele perguntou para mim se dava, isso que dava. Aí nós começamos a fazer. Quando eu vi as composições, que foram músicas gravadas naquelas fitas ainda, e que quando eu comecei a escutar, que eram as pedras muito mal gravadas, sabe, que não dava pra... Cara, eu fui perceber que não era para gravar em teclado aquilo. Para você ter uma ideia, eu não ganhei nenhum tostão. Eu investi, chamei música de sopro, e nós fizemos com a cara dos velhos carnavais, sabe? Aquelas marchinhas, marcha-ranchos, os sambas, tudo conforme assim, a gente tocava em 1970, 60, 80, até 80 acho que ainda tinha aqueles velhos carnavais, baile dos clubes, nos clubes, que agora tá voltando, né, cara? Que bom que tá voltando. Esse trabalho você só tá na confraria, né? Eu acho que se vocês encontram na confraria, eu devo ter uns 2 ou 3 lá em casa, mas esses aí eu vou trancar bem legal, porque aí é pro meu acervo, cara. Isso, agora, para encerrar, Bebeto, o seu trabalho gravado no LP, aquele primeiro que coincidiu com o trabalho do Carlito, né? Fale um pouco mais desse trabalho. Isso foi um sonho, né? Cara, esse trabalho, para te ter uma ideia, foi na época que eu entrei no Placa, né? Que depois que nós vimos de Belém e tal. E ainda tá, você sabe que a gente esperava um tempão para esses LP chegar aqui, que vai para São Paulo manda para Manaus. Muito complicado, né? Vai para São Paulo de novo para depois vir para cá. E custou muito chegar aqui. E foi na época que a gente entrou no Placa. E o Carlito tinha gravado o CD dele, que nós começamos mais a promover, fazer uma promoção do LP dele. E foi na época que eu entrei também no Placa. Aí o que aconteceu? Como nós partimos para a gravação, eu esqueci o LP. Que, por exemplo, agora eu tô como eu estou só vivendo de música de novo, praticamente vivendo de música, que a gente agora tá tirando uma de empresário para ver se dá certo, né? Mas a música está em primeiro lugar. E eu estou fazendo uma remixagem, passando a música do LP para o CD, e eu vou fazer um lançamento, se Deus quiser, qualquer hora aí. E estou partindo para a gravação do meu CD, primeiro CD, que já tenho 6 músicas gravadas, e vamos ver se a gente consegue até o final do ano gravar as outras músicas que faltam para a gente fazer o lançamento do primeiro CD, com todos essa... Aí dá, apesar que eu tenho sou um molecão ainda, tenho 25 anos, né, cara? Mas é isso aí, a gente nunca parou, nunca, a gente está pensando em trabalhar ainda muito mais, agora que a gente está com mais tempo. Você vê que o Sesc, cara, eu posso falar assim, foi uma escola para mim. O Sesc, eu acho que acho não, tenho certeza,
É, posso até dizer, uma empresa que mais dá certo no Brasil. Pena que alguns diretores não sabem disso. E a gente aprendeu muito lá dentro. Só que tinha uma coisa, ele te consome, ele não deixa ele não deixava brecha para mim, sabe, a minha carreira ficou parada durante esses 12 anos que eu passei lá no Sesc. E agora que eu já estou um ano fora do Sesc, e a gente está voltando, tá começando a fazer shows, estamos participando de projetos da capital do estado, e a gente está voltando de novo a tocar. Inclusive agora posso até falar uma coisa, cara, engraçado isso. Estava em casa, recebi um convite para a gente voltar a tocar carnaval como a gente tocava antigamente nos bailes, né? Isso para mim foi maravilhoso, que o pessoal sabe que agora não é para toda coisa que eu saio, mas esse aí eu vou fazer, que é uma volta de um conjunto chamado Os Milionários R5, que a gente está pensando ainda, não tem nada certo, que para tocar essa quadra carnavalesca, já que não vai ter o carnaval, né, no Sambódromo, e a gente está pensando em trazer os Milionários à tona para tocar pelo menos a quadra carnavalesca. E é muito legal isso aí, porque está unindo o útil ao agradável, né, cara? Tá bom, Roberto, a gente agradece por você ter colaborado com o nosso projeto aqui da Banda Placa. Em nome da Banda Placa a gente agradece, tá? Por você ter concedido esse espaço do seu trabalho, do seu tempo para vir até aqui e dar essas informações pra gente. O que a gente não sabia, já sabemos. E se a gente for falar um pouco mais do Bebeto, a gente vai passar o quê? Entrar pela noite, né, Carlito? Porque o trabalho desse homem é muito grande, como compositor excelente e instrumentista também. Fale um pouquinho mais para encerrar do projeto Nossos Ídolos. O que você acha do projeto Nossos Ídolos, que é idealizado pela Banda Placa? Cara, isso para mim é maravilhoso. Primeiro que eu vou falar uma coisa que nós estávamos comentando agora, sobre o que a gente recebe de alunos das escolas, seja elas do segundo grau, das universidades também, pedidos para que a gente conte a história da música amapaense e também das nossas composições, é muito grande. Então, eu acho que agora eu tenho um lugar certo para mim encaminhar essas pessoas. Lá com o Carlito, lá no Placa, que ele está fazendo um trabalho com todos, se não todos, mas a maioria dos artistas. E é muito legal isso aí. Tanto para isso, para que a nossa população, principalmente as crianças, elas conheçam um pouco do trabalho, né, de quem já tocou muito nessa cidade, já embalou muitos, já fez muito. Nós tocamos para muitos namorados que hoje são casados, né? E inclusive os caras falam. Só para enfatizar aqui, foi uns 2 ou 3 anos atrás, a volta dos Milionários, um aniversário do nosso coordenador, Michel Abraão, que hoje mora no Rio de Janeiro. O pessoal trouxe ele aqui, nós nos juntamos de novo e fizemos uma festa lá no Santana. Cara, não deu, o pessoal ficou até com raiva porque o Santana é pequeno e não deu para acomodar todo mundo que era fã do grupo, né? E foi muito bom isso aí, entendeu? Foi muito bom porque é um pouco da história da música amapaense. Esse conjunto, se nós colocássemos na cabeça de a gente voltar e ensaiássemos pra gente tocar como a gente tocava antigamente, só música para se dançar agarrado. E lá foi que as pessoas conversando com a gente diziam assim: cara, eu namorei dançando ao som de vocês e hoje estou casado com a minha esposa e foi uma grande sim, esse reencontro de vocês e me fez lembrar daquilo tudo, entendeu? Então isso pra gente, só isso aí basta pagamento. Não tem preço, né? Não tem preço. Isso aí, esse que é o preço do trabalho que o cara que gosta de música
eu aceito isso melhor que qualquer pagamento, entendeu? Isso é o que faz a gente chegar lá em casa hoje, pegar o teclado e começar a pensar nas coisas e fazer uma composição. Que legal, que bom. Melhor que isso não tem para fazer uma inspiração e fazer um bom trabalho. Obrigado, Bebeto, tá? E a gente vai se encontrar por aí, nesses novos projetos, tá bom? Tá, felicidade e parabéns. Valeu.